Em que fase o candidato ele tem o dever legal de demonstrar que ele cumpriu os requisitos para que ele ocupe um cargo público? Na realização do concurso público, na nomeação, na posse ou no exercício? Ficou na dúvida? Veja esse vídeo. Me chamo Leonardo Torres, sou advogado especialista em concursos e também servidores. Se gostaram do vídeo, dê um like e também se inscreva no canal. Vamos lá, gente. Quais são as fases que eu devo superar, que eu devo ultrapassar para que eu exerça um cargo permanente, um cargo efetivo? Concurso público, nomeação, o cargo é preenchido, posse, o nomeado se torna um servidor e depois vem o exercício. Em qual dessas fases o candidato deverá apresentar a documentação? Por exemplo, o diploma é na posse, súmula 266 do STJ. Ou seja, entre a realização da prova e a posse, muito tempo pode passar. Então, nesse caso, por mais que você não tenha concluído, por exemplo, a graduação necessária, preste concurso público, porque a comprovação é só na posse. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!